Sejam bem-vindas a mais um episódio do Impulso Cast, o podcast que foi criado para dar aquele impulso no seu sucesso e na sua vida empreendedora. Meu nome é Liliane Ribas, sou advogada e host aqui do Impulso Cast, porque eu criei esse podcast para a gente conhecer histórias de sucesso, saber o que eles passaram, o que foi de bom, o que foi de ruim, para que nós possamos também modelar e aprender com eles. E a gente sabe que por trás de uma grande história de sucesso, tem sempre alguém que esteve ali planejando, lutando e aprendendo muito. E hoje eu vou estar aqui com alguém que é muito especial, que fala muito sobre licitação, e hoje eu estou aqui, ó, como aluna, porque embora eu seja advogada, eu sei o quanto esse assunto é complexo. E para o sucesso tem que estar ali, ó, no detalhinho, não é verdade, Mari? Com certeza. Mari, seja bem-vinda ao Impulso Cast. É um prazer ter você aqui hoje. Muito obrigada, quero agradecer aí, né, o convite de você, nessa parceria, de sempre estar juntas e falar aí sobre o meu negócio. Mari, que maravilha. E Mari, você está no ramo de licitações há quanto tempo? Já estou há 15 anos. 15 anos já? 15 anos. Mas começou adolescente. Não, tem essa carinha aqui, mas já tenho um pouco de idade aí. Bom, a minha história, né, com 18 anos eu fui para o Japão, trabalhei lá 3 anos, quase 3 anos. Voltei para o Brasil, comecei a estudar. Meu primeiro emprego, ninguém imagina, mas eu já fui operadora de caixa, de mercado. Então, esse foi meu primeiro emprego aqui no Brasil. E de lá, eu tive a oportunidade de um convite do meu ex-chefe para ser responsável pela parte de licitação desta empresa. Então, aí eu fui como vendedora e também fui responsável ali nessa área de licitação. E eu fui aprendendo na raça, porque não tinha curso, o meu chefe não pagava curso para mim, eu tive que aprender na marra mesmo, na prática. Nossa, que interessante. Agora eu quero saber um pouco lá no passado. Você falou que foi para o Japão. Por que você foi para o Japão? Então, eu terminei meu ensino médio, aí minha mãe nunca deixou eu trabalhar aqui, né, na adolescência. Tipo, como jovem aprendiz, eu sempre quis ter minha independência. Aí ela falava assim, não, aqui no Brasil não, vai lá pro Japão, pelo menos lá é mais seguro. É mãe, né? Sempre pensando aí na segurança. Daí, com 18 anos, eu fui para lá. Terminei meu ensino médio, aí eu prestei vestibular, não passei. Eu falei assim, então agora eu vou, né? Aí fui ganhar minha independência, trabalhar bastante ali nas fábricas e ter essa experiência diferente. Ficou quantos anos no Japão? Quase 3 anos. Quase 3 anos. Quase 3 E o anos. que você trouxe ali da sua experiência, sua vivência no Japão? Eu sei que muitas pessoas que eu conheço que foram para lá, estiveram lá, falam que trouxe uma bagagem muito grande. Lá é tudo muito diferente, né, do Brasil, assim. A cultura deles é diferente, o trabalho, a gente trabalhava muito. Ganhava dinheiro? Ganhava, né, mas eu acho que não era tudo, assim, que a gente precisava. Na época era porque eu era nova, tinha aquela energia. Mas a experiência foi gigante, né, de eu estar lá morando sozinha, longe da minha mãe, longe do meu avô, que eu era muito grudada no meu avô, muito grudada na minha mãe. Então eu saí daqui do Brasil e ir sozinha para lá foi realmente uma experiência muito gigante mesmo. Te amadureceu. Com certeza. Preparou para o mercado empreendedor. Sim. E, gente, tem muitos brasileiros que falam assim, não, eu vou sair do Brasil, porque eu vou para o exterior, vou para o Japão, porque lá eu vou trabalhar menos. E aí você é prova que realmente não é isso, né? Não. Trabalha-se muito Eu mais. trabalhava, às vezes, 12 horas por dia, das 8h30 da manhã até 8h30 da noite, fazia hora extra. Às vezes entrava à noite, 8h30 da noite, saía 8h30 da manhã, trabalhava a noite inteira, dormia de dia. Era super diferente a rotina. Não, além de ser completamente diferente, a carga horária é muito extensa. Muito. E você aprendeu ali na força do trabalho mesmo, né? Que Sim. te modelou para ser a Mari de hoje. Com certeza, me ajudou muito. Me ajudou bastante naquela época. E daí depois você voltou para o Brasil.
E É, daí conta um pouquinho. aí eu vi que algumas meninas, né, minhas amigas, estava formando, né? Aí eu falei assim, poxa, eu vou voltar pro Brasil, porque senão eu vou ficar para trás, né? Mas eu gostava de estudar, eu gostava muito de estudar. Aí eu queria muito formar faculdade, só que na época minha mãe não tinha condições de pagar, né? Aí eu falei, se eu vou pro Japão, pelo menos eu vou pagar minha própria faculdade. Aí eu voltei do Japão, voltei para o Brasil, comecei a fazer faculdade de administração. Aí eu formei em administração em 2014. Formou faz tempo já, Faz tempo. faz tempo. Quando você se É. formou, eu entrando pro direito, É. entrando na faculdade de direito, eu entrei em 2013. Ai, Olha que que bacana, legal. que vasta experiência. Então você se formou em Em 2014. 2014. 2014 você estava saindo, eu estava É entrando. mesmo. Mari, e daí você contou que você foi para trabalhar num local e lá foi onde você teve o primeiro contato com a licitação. Isso. Eu fui essa operadora de caixa, né, no cargo de operadora de caixa, justamente para mim adquirir experiência em lidar com pessoas, porque na época eu não precisava, né, eu queria mais ganhar experiência na carteira. É porque no Japão você lidava mais com Era sistemas de produções. fábrica, era fábrica, a gente era tipo peão lá. Então, era linha de fornecimento, né, essas coisas. Aí, a linha de produção que fala, né, lá no Japão. Aí lá eu fui ganhando experiência de criar essa independência. Aqui eu queria ganhar experiência em lidar com pessoas, que eu não sabia lidar com gente. Sério, que interessante. Você conseguiu observar isso em você? Sim. Eu Que queria muito insight! lidar com gente, porque eu vi que se você não lidar com pessoas aqui no Brasil, você não tem contatos, né? Então, assim, eu vi essa importância, né? Então, ser operadora de caixa me levou a esse patamar diferente, que eu queria muito. Aí, trabalhando lá 7 meses, abriu as portas para mim poder trabalhar em outro lugar, como vendedora. Vendas também era uma área que eu queria lidar muito, porque tudo é venda, né? Tudo é Tudo é venda. venda. 24 horas Tudo é por dia, em venda. qualquer segmento que você esteja, Sim. você está vendendo alguma coisa. É, Ou é para alguém, ou é você mesmo. e lá eu trabalhava na área de extintores. Então eu vendia extintor. Eu tinha que saber como que funcionava o extintor, visitava os condomínios para poder vender esses extintores. E aí o meu patrão falou, Meire, ele me chamava de Meire. De É Meire. Meire Mari, né? Meu Meire nome é Meire Mari. Mari. Aí ele falou, Meire, eu quero que você fique responsável na parte de licitação. Só que eu não sei lidar com o processo. Você vai ter que aprender. Aí, tipo, como assim? Como assim? E você vai fazer um curso para mim? Não, É, você vai aprender na marra. é, Foi bem assim. tipo, eu fui jogada. Fui jogada, completamente jogada. Aí, tipo, tinha 3 anos só de Brasil. Meu Deus, o que que eu faço? Gente, Fiquei completamente perdida. como que você fez? Conta pra gente, como que foi esse... Ele chegou, te deu um presente ou uma bomba, que eu não sei, nesse momento, o que que você falou que era? É. Aí ele falou assim: eu quero participar do Ministério Público na época, né? Aí eu falei, então tá, era presencial, porque na época quase não existia eletrônico, existia, mas era mais presencial que existia. Aí ele falou assim: eu quero participar desse Ministério Público. E era a minha primeira licitação, que eu tinha que preparar lá tudo. É, primeira licitação a gente nunca esquece. Eu acabei esquecendo uma documentação, a gente foi inabilitado, simples assim. Mas a gente aprende com os erros, Com né? certeza. Aí as próximas licitações eu tive que estudar muito edital. Tive que engolir aquele edital lá, as próximas licitações. Aí eu estudei muito, li muito e não tive erros. A partir daquele momento, eu falei, não, agora eu não posso errar. Porque se eu errar, eu vou sair desse setor e é uma oportunidade que eu estava tendo, né? Na época eu não via como oportunidade, mas criou-se uma oportunidade, né? Hoje eu sou uma empreendedora dessa área graças àquela época que eu aprendi na marra. Gente, a Mari tem a única empresa que trabalha com licitações. O que que ela faz? Ela faz você
você é empreendedor, você que tem seu negócio, que deseja estar vendendo alguma coisa para o governo, me corrija se eu estiver errado, ela faz todos os caminhos para você, porque olha, eu sou advogada, mas eu sei que essa área ela é extremamente complexa, cheia de detalhes, e como você mesmo falou, você na primeira licitação você esqueceu um documento e ficou inabilitada, Sim. perdeu uma oportunidade de vender para o Estado. Uhum. E assim como ela, na primeira, você que quer começar, se você não mergulhar, se você não engolir o edital Digital. e souber todos os detalhes, É. você não vai conseguir fazer essa licitação, você não vai conseguir. Então você precisa de empresas especializadas nessa área. E a Mari Licitações é essa empresa. Exatamente. Eu comecei com eu sozinha, eu Keep, Equipe, adora a Equipe. até 2022, então desde 2015 até 2022 comecei sozinha, trabalhei sozinha, e hoje eu tô com uma equipe de 5 pessoas, 5 meninas. Então cada menina faz uma coisa. Então, por exemplo, busca de editais, que é a busca de oportunidade para esses clientes, o cadastro da empresa no portal, porque hoje 99% das licitações são eletrônicas, né? As modalidades mudaram, a legislação mudou, a partir de 2021 entrou uma legislação nova, então tudo mudou. Aí cada pessoa lá na empresa tem um setor responsável. Então, cadastro, declaração, proposta, a participação em si. Então, cada uma faz É tudo setorizado. tudo setorizado. Tem que ter essa organização na licitação, porque senão não anda. Licitação não é bagunça. Não, não pode ter. Tem que ser tudo bem organizado, bem. A pessoa que entrar lá, ela tem que saber realmente a responsabilidade que tem, porque licitação. Ou, se você esquecer, que nem aconteceu comigo, esqueci um documento, fui inabilitada, né? Então a pessoa tem que ter essa consciência, né, de que é uma responsabilidade gigante na licitação. E você vê a licitação como uma oportunidade para o empresário? Com certeza. É um leque, assim, que às vezes a pessoa não sabe que existe, mas a gente está lá para poder ajudar. Então, conta um pouquinho dessas oportunidades que você vê para os empresários para participar de licitações. Olha, o governo compra de tudo, desde um alfinete até um helicóptero. Então, assim, se você é do ramo alimentício, construção, materiais de expediente, papelaria, tem Qualquer oportunidade. negócio, Qualquer praticamente, negócio. tem que ser produto ou tem que ser serviço? Qualquer um dos dois. Os dois? Os dois. Os dois. Às vezes a gente acha que é só produto, então a gente tem tanto a licitação nos dois ramos. Lá no meu escritório, 90% é serviço. Que as empresas buscam essas oportunidades para poder alavancar o seu negócio, né? Eu tenho uma empresa lá que está comigo desde 2015. Foi na época que eu trabalhei sozinha, que eu saí como CLT, fui como, né, consultora em licitações. E desde 2015 eles estão comigo. E eles alavancaram o negócio deles de uma forma exponencial. Foi gigante mesmo. Por meio da Por licitação. meio da licitação. Eles não trabalhavam no meio do órgão público, mas queriam trabalhar. Aí que eu entrei para poder ajudar. Então, Olha esse insight poderoso para você, empreendedor. Para você alavancar seu negócio, você pode estar alavancando através das licitações, vendendo seus produtos e serviços para o governo. exatamente. E tem que ter esse conhecimento, né, de licitação, como que funciona, né? E eu tenho um curso na internet que pode ajudar essas empresas a entender melhor, né? Talvez eles não consigam participar logo de cara, mas tem algumas pessoas que conseguem, lógico. Tem que ter um tempo maior para poder participar. Mas tem pessoas que querem fazer o curso apenas para conhecer e depois contratar uma consultoria em licitações para poder cobrar essa consultoria em licitações, né? Porque a consultoria é exatamente aquilo que eu coloco dentro do curso. Que é o resolver. O passo a passo de como você entrar na licitação. E tudo muito prático. Não eu não leio, assim, livros, né? É tudo insights, assim, que eu mesmo presenciei no meio da licitação e eu compartilho isso dentro do curso. Isso Então, isso são é muito só legal. quantos anos mexendo com licitação? 15 anos. 15 anos. Então você
Fazendo ali a consultoria, você vai ter uma bagagem de 15 anos de conhecimento mexendo só com licitação. Sim, E qualquer exatamente. empresa ela pode? Qualquer empresa, desde MEI, desde que tenha CNPJ, tá, O gente? MEI também pode? MEI pode. MEI pode participar. E eles têm benefícios como a empresa de ME, EPP. Benefícios que eu falo, eu digo, referente à documentação, também a parte da fase de lances, que eles saem um pouco na frente, né, comparando com a empresa de grande porte. São esses benefícios que tem. E para mim vender para o governo, eu só tenho para vender através da licitação ou eu posso chegar de forma direta? Existem outros meios? Tem que participar do pregão? Como que funciona? É só através de licitação. Esses dias eu vi uma pessoa falando que foi até o diretor de uma escola para poder vender gêneros alimentícios. Eu falei assim, mas como assim? Não existe isso. Tem que ser através de licitação, senão é meio ilegal. Não vou entrar em detalhes, Senão mas você pode assim. ser responsabilizada. É. Mas existe modalidades de licitação. Existe o pregão, que é uma modalidade bem mais complexa e bem mais demorada, mas que a maioria dos órgãos públicos utilizam essa modalidade, como também existe a cotação eletrônica, a compra direta, a contratação direta, que é uma modalidade, não é uma modalidade, mas é um meio de contratação mais curta, mais simplificada, que os órgãos públicos precisam, às vezes, na emergência, na urgência, né? Mas é através de um processo licitatório. Se não for através de processo licitatório, Você falou que tem cai vários fora. meios ali, além do pregão, outras modalidades mais. Você consegue explicar assim rapidamente o que seriam cada uma delas? Sim, o pregão eletrônico, ele é uma modalidade mais, como eu posso dizer? Existem processos, fases da licitação, né? A fase de aceitação, a fase de habilitação, a fase de recurso, a fase de lances, né? Então, o pregão, ele existe uma fase de lances, que às vezes demora 1 hora, às vezes demora 10 minutos. Depende muito de cada processo, né? Mas um pregão eletrônico é uma modalidade que é utilizada muito pelos órgãos públicos. Aí tem a concorrência eletrônica também, que é uma modalidade muito mais complexa do que o pregão. Geralmente, os órgãos públicos utilizam para poder contratar serviços de engenharia, né? Que os valores são maiores, né? As exigências são maiores, né? Também existe também o leilão, né? Que já é um pouquinho diferente do pregão, mas é uma modalidade de licitação. Aí, na nova lei de licitações, existe o diálogo competitivo, que veio para poder diferenciar aí os demais. Mas, assim, o diálogo competitivo eu ainda nunca participei, até mesmo porque ele veio na legislação nova, de 2021. Então, assim, quase não está tendo ainda, né? Os Uhum. órgãos públicos estão se acostumando ainda com essa ideia do diálogo competitivo, mas a maioria é utilizado o pregão. Se você sabe o pregão, já é o suficiente para poder participar de licitação, né? E você falou que, além do curso, né, da parte de consultoria que você faz, tem os cursos para quem quer aprender. Exatamente. Esse curso ele chama Aprenda a Listar, né? Que é um curso voltado para iniciantes, né? Então, se a pessoa já sabe sobre licitação, já participou, não faça esse curso. Eu sou bem sincera ali no meu Instagram, no meu Facebook, né? Mas é voltado justamente para quem quer iniciar no mercado de licitação. Então, quem quer conhecer melhor como participar, até mesmo não só de pregão, como de cotação eletrônica, de compra direta. Porque, assim, a gente dá a dica, ó, quer começar na licitação por si só? Começa com compra direta. Os valores são menores e o processo simplificado, né? Depois que você conseguir aí ganhar, entender como funciona a compra direta, você vai conseguir entender o pregão, ó, de uma facilidade absurda, tá? Então, esse curso ele é voltado aí para essas pessoas, esse público, né, empresários, microempreendedores, microempresários que querem iniciar aí nesse mercado e entender sobre licitação.
E olha só, é tudo na prática, não tem enrolação. Então são 19 videoaulas, tudo na prática, onde eu compartilho também a minha experiência na prática que eu já tive aí nesses longos 15 anos. Que não é pouco, né? Porque a cada hora aparece uma coisa nova, um desafio diferente, só na prática, no dia a dia, que a gente começa a estar aprendendo, né? Exatamente. Todo dia a gente tem uma novidade na licitação. As meninas falam: "Nossa, Mari, eu aprendo aqui todo dia tem alguma coisa diferente". E é isso. E Mari, eu preciso ter um capital um capital da minha empresa, eu preciso ter um dinheiro sobrando para entrar, para fazer licitação. Como que Para funciona? você participar de licitação, você não precisa ter capital. Você vai precisar do capital se você ganhar a licitação e o órgão público solicitar esse produto ou serviço que você ganhou, tá? Então, no momento lá do processo mesmo burocrático, não precisa de capital, é só você ir lá e participar. E se eu ganhar e não tiver dinheiro? Então, aí tem que tem Tem que que estar ter preparado, tem que você estar tem que estar preparado. preparado com Aham, todas as linhas de créditos, todo para exatamente. estar. Uhum. Você já tem que entrar para licitação e falar assim: não, eu vou ganhar. Sim, exatamente. Não é para ir para arriscar. É, e assim, uma vez que você começa a participar, se você parar, você não vai ter essa rotatividade de solicitação. Mas se você começar a participar e participar de várias licitações e ganhar várias licitações, a rotatividade vai ser bem maior. Porque o órgão público ele solicita o produto quando ele precisa. Então, ele solicitou água para poder comprar. A empresa ganhou. Ah, vou solicitar daqui 15 dias, daqui 30 dias. É independente, é conforme a solicitação do órgão público. Então, se a pessoa quer ganhar somente uma licitação e o órgão público vai solicitar conforme a demanda deles, você não vai ter essa rotatividade, esse capital de giro, né, de licitação. O ideal é participar e ir participando de várias, um atrás do outro. Por isso que é interessante. Quer participar e ganhar conhecimento? Faça o curso do Aprenda a Listar, porque com esse curso você com certeza vai conseguir entender e começar aí nesse mercado de licitações. Ou então a consultoria, né? Que a consultoria é muito mais cômoda, né? Porque você vai ter uma equipe lá disponível e fazendo todo esse processo de licitação para você e você só Então, dá o valor nessa mínimo. consultoria, tenho a minha empresa, falo assim, quero começar a vender para o governo. Mas eu não tô com tempo para fazer curso, para aprender. Eu posso chegar assim, Mari, meu produto é esse, se vira. Sim, com Eu certeza. posso? Pode, Ai, que com gostoso. certeza. Porque a gente não tem Com tempo, certeza. às vezes, para conseguir adquirir mais um Exatamente. conhecimento novo, ficar na frente do computador estudando. Então, Sim, eu posso ficar tranquila que a sua empresa vai fazer tudo por mim. pode. Pode ficar tranquila. A gente faz cadastro no portal, porque às vezes o cadastro também demora para poder fazer, né? Para poder estar aprovado dentro de um portal, às vezes demora. A parte das declarações, tudo que as meninas fazem lá, tudo é Word, Excel, então tem que ter tempo para isso, né? Então, realmente, você demandar isso para uma equipe que já é especializada em licitação é muito mais cômoda e Nossa, e muito. tira um peso e uma É, preocupação das com costas, né? Você certeza. só precisa saber preparado para fornecer o seu serviço ou o Sim. seu produto. Exatamente. E o interessante, Lili, é a pessoa ler pelo menos a parte da execução do serviço, que daí já não cabe a nós a ler essa parte, né? Uhum. A nós cabe apenas o processo burocrático, né? Que é o processo de licitação. Agora, o pós-licitação, quem é responsável realmente é a empresa. Então, o ideal é a empresa também ler essa parte do termo de referência, que vem tudo discriminado, o que que a empresa tem que fazer. Qual que é o prazo de entrega, onde tem que entregar, qual que é o prazo da validade da proposta, essas coisas são importantes para E poder. isso, o cliente, ele vai ter que ler ou você chega neles, quando você entrega todo o processo que está lá aprovado, redondinho, você já dá um feedback do que ele precisa no pós. Então, na verdade, o cliente ele tem que ler antes de participar, porque se ele participou, ganhou, ele é obrigado a executar aquele serviço ou produto, entregar o produto. Entendeu? Então, o ideal é ele ler na parte do termo de referência antes de participar, para ele ter ciência do que vai entregar, do que precisa ofertar. Tá? Que o órgão público ele não contrata a empresa diferente daquilo que ele precisa, né?
do produto que ele precisa. Tem que ser exatamente aquilo que ele está solicitando dentro de um edital. Ah, mas o empresário não precisa ler todo o edital, porque senão é muito trabalhoso, né? Só a parte lá importante da execução, né? Do valor, principalmente, se vai ter lucro, se não vai ter, né? Então tem que ter aquela ciência. Mas muitas empresas nos procuram e realmente conseguem ganhar, ter um lucro bem legal na licitação, porque o governo, ele compra de tudo, né? Ele tem um valor bem E ele compra em grandes quantidades. grande quantidade, exatamente. Então pode ser o plus, o impulso que faltava pro seu negócio. Sim, com certeza. Exatamente, o impulso que faltava para você se destacar no mercado e vendendo ali. Às vezes tem empresas que vendem só pro governo. Sim, com certeza, vende. E você falou, mais ou menos, que você tem ali vários funcionários, né? Cada um no segmento. Você falou que tem um que pega as oportunidades. Então você fica procurando oportunidades para os seus clientes. Sim, tem uma pessoa que só pega os editais lá para os clientes e envia num grupo do WhatsApp, que a gente tem um grupo de cada empresa, né? Então a gente envia nesse meio de comunicação, a empresa só dá um ok, a gente já começa a mexer. Já começa a mexer com antecedência, porque não adianta a gente mexer um dia antes, que não vai dar tempo. Tem que ser no mínimo uns 3, 4 dias antes. Então, saindo o edital, tem que ter pelo menos 3, 4 dias? Tem que ter 3, 4 dias para a gente poder mexer nesse edital. Mas isso a empresa já tem que estar cadastrada. Não, a gente cadastra Cada edital vai ser um novo cadastro. Vai ser um cadastro de um portal. Não precisa ter um cadastro antes com o governo. Não. A prefeitura, ele escolhe um portal para poder fazer a sua licitação. Seja a prefeitura, seja a autarquia, seja a empresa pública, qualquer tipo de órgão público. Eles escolhem um meio, né, um portal específico, e o fornecedor ele é obrigado a ter cadastro dentro desse portal, seja privado ou público. Tem alguns portais que são gratuitos e tem alguns portais que precisam pagar para poder participar. Então, o negócio é ter que procurar a Mari, para a Mari resolver toda a minha vida empreendedora, para me lançar. Porque é difícil, né? É muitos detalhes. Sim. A gente tem um plano que a pessoa só contrata para poder receber essas oportunidades. E aí, quando achar a oportunidade, já contrata o nosso trabalho. E temos também a parte da consultoria, que é tudo. A gente busca edital, a gente faz o cadastro, faz tudo. Ai, que legal. Você tem, então, produtos diferentes dentro da sua empresa. Sim. Então, tem um que só cuida das oportunidades. Sim. Então, hoje, o empresário que está nos assistindo hoje, que presta algum tipo de serviço, ele pode, então, te procurar, Mari Licitações, e falar assim, olha, eu estou em busca de oportunidade. Sim. Eles podem contratar só a parte da busca de oportunidades. Porque tem empresa que, às vezes, não tem muita demanda, né, na licitação. Como, por exemplo, esses dias veio uma empresa eu não lembro de cabeça agora. Mas era uma empresa que não tinha muito mercado na licitação. Mas tem mercado, mas não tem, assim, grande demanda. Como, por exemplo, gêneros alimentícios tem muito. Materiais de construção tem muito também. Eu já ia te perguntar exatamente, para quem está nos assistindo agora e às vezes não tem noção que o seu negócio pode estar sendo vendido, seu produto, seu serviço pode estar sendo vendido para o governo em alta escala, o que você orienta? Quais são os nichos para que esse empreendedor está aqui despretensiosamente nos assistindo e fala, peraí, eu também posso. Sim, tem vários nichos, né, de mercado que tem muita licitação. É a parte de serviços, então, nem se fale. Engenharia, reformas. Engenharia não precisa ser nem obras de milhões. Às vezes tem pequenas reformas de 10, 20, 30, 40 mil, que tem um lucro gigante dentro desse valor, né, que a pessoa pode participar tranquilamente. Então, assim, tem gente assistindo aqui que é da área de engenharia, área de ar-condicionado, extintores, né? São muitas oportunidades que tem todos os dias. Todos os dias. Inclusive terceirização. Terceirização de mão de obra. Terceirização de mão de obra também. Também.
Segurança armada, segurança Empresas, desarmada. empresas que fornecem segurança, limpeza. Sim. Esses dias eu participei, muito bizarro isso, mas eu vou contar. Conta, adoro. Participei e ganhei uma licitação de serviços funerários. Serviços funerários. O governo contrata serviços funerários. Contrato. Por isso que eu falo para você. O governo contrata de A até a Z. Não tinha, não tinha noção. É. Esse realmente é diferente. É, bem diferente. E a gente ganhou, do exército ainda. Que bacana. E nesses 15 anos, você trabalhando com licitação, tem alguma assim, alguma empresa, algum empresário que você conseguiu mudar a vida dele? Isso te tocou? Sim. Eu não posso falar aqui o nome da empresa, né? Ou eu posso? Não. Você que fala, se você quer falar, se você quer, tá? Você quer preservar a identidade, mas conta a história pra gente. Então, essa empresa, ela é da área de buffet, área de coffee break, e ela não tinha, assim, muitos clientes, né? Ela não tinha muitos clientes na parte do governo. Hoje ela tem no Sebrae, no TRT, TRE, o forte dela é a TJMS. Então a gente consegue ganhar aí em torno de 2 milhões por ano só de licitação para ela. Fora que ela atende várias Oi? outras coisas. Oi? Você consegue trazer quantos? 2 milhões. 2 milhões para uma empresa que praticamente não tinha cliente? Não tinha. Não vendia nada para o governo. E ela estava sempre procurando alguém para poder mexer com essa parte de licitação, né? E a gente consegue ganhar aí tranquilamente esses 2 milhões anual. Gente, olha só. Não, esse episódio tá incrível. É realmente um impulso que precisa para o seu negócio. Sim. E aí oportunidades. eu vou contar outra. Conta. Aí tem uma outra empresa, né, que ela só vendia para empresas privadas. Eles são bem fortes aqui na área de extintores. Aqui em Campo Grande são bem fortes, tem vários lugares aí, até em Mato Grosso do Sul. Porém, a parte da licitação, a parte do órgão público, eles estavam meio faltando, né? E aí eu cheguei e ofereci o meu trabalho de consultoria, isso lá em 2015. Eles estão Lá no até início. hoje, eles estão até hoje comigo. E na época, eu consegui ganhar muitas licitações. Em um ano, eu acho que eu consegui ganhar uns 30, 40 licitações para eles. E aí, tem algumas licitações que eram contratos, né? E contratos pode ser renovada por até 5 anos. Então, ele ficou de 2015 até 2020, por exemplo, né? Com os mesmos contratos. Então, a pessoa consegue ter uma recorrência muito grande aí, através de licitação também. Então, é uma oportunidade. Nossa, muitas oportunidades. E fora que essa empresa, como ela ganhou muitos contratos, teve outros órgãos públicos que procuravam essa empresa para poder prestar serviço Porque para viam ela esses nos outros eventos. nos outros órgãos públicos, através de uma ata, através de um contrato, e ele contratava essa mesma empresa para outros órgãos públicos, além daqueles que eu tinha ganhado licitação. Então, uma outra oportunidade aí que a gente tem que olhar com muito carinho, que o empresário tem que olhar com muito carinho, hein? Eu mesmo na vida de empreendedora, empresário, não tinha pensado em oferecer serviço para os governos. Você realmente me abriu assim, ó, um insight, assim, olha, se eles podem, a gente também pode, né? E Sim. tem a Mari para fazer essa ponte, Sim. né, entre o meu desejo e até o desejo final. Sim, com certeza. A gente está aqui para poder ajudar da melhor forma possível. Tudo sobre licitação, vai na Mari Licitações. De novo, a única empresa em Campo Grande, empresa, que mexe exclusivamente com licitação, que vai pegar na sua mão e ensinar tudo, tanto na parte do conhecimento, quanto na parte que assim, não, eu quero deixar que ela resolva. Isso aí, isso mesmo. A gente ajuda muitas empresas aí. Temos em torno de 200 empresas parceiras, né? Contratadas alguns, e que nos contratam aleatoriamente também.
Tem várias empresas que nos contratam aleatoriamente. Ah, saiu uma licitação legal. Quero participar? Contrata serviço da Mari Licitações. Mari, você falando em licitação, você tá mexendo com licitação só pro estado do Mato Grosso do Sul? Não, tem empresas em São Paulo, Bahia, esses dias eu fechei, Sergipe, Ah, então, os Espírito outros Santo. estados que estão nos assistindo hoje e também querem ter esse diferencial, também querem vender para o governo, independente de onde eles estejam no Brasil, eles podem te procurar. Sim, com certeza. Mares Sem Fronteiras. Tem fronteiras. E, Mari, como que eles fazem para te achar hoje? Fala assim, olha, eu assisti, quero saber como que eles te localizam. Tem a rede social no Instagram, @licitaçõesmari. No YouTube também, Mari Licitações. Sempre coloco ali vários vídeos, né? Ali já tenho a minha história também, tá lá dentro do meu canal. E no meu Facebook também, tá Mari Licitações. Então, você tem todas as redes sociais da Mari. Vou deixar aqui também embaixo para vocês o QR Code, para o pessoal ficar mais fácil para localizar. E vamos fazer assim uma condição especial para quem quer aprender com a Mari. Gente, você que tá assistindo aqui, pode me chamar no WhatsApp, que já assistiu todo o nosso episódio. Vou dar 10% de desconto no curso do Aprenda a Listar. Olha, oportunidade vem que nem a cavalo, ó. Você pula em cima, agarra e vai. Você vai deixar essa oportunidade passar? Não dá, né? Não dá. É isso aí. Mari, foi maravilhoso. Eu queria que você trouxesse mais, assim, um insight que você fala, olha, realmente eu preciso, isso mudou a minha vida, o meu modo de olhar, esse site para trazer para os nossos empreendedores, para quem está aqui nos assistindo e fala assim, aquilo que move a Mari. Que te move a ficar nesse mercado, a essa transformação, acho que você traz para as empresas. O que me move muito é essa questão da empresa. Ah, não conhecia a licitação, nossa, mas eu estou adorando participar. A Mari Licitações está me ajudando muito. Tem muitas empresas que me falam: nossa, as suas meninas são muito educadas, elas são realmente eficientes em relação à licitação. Olha, não tem preço que pague esses comentários, esses feedbacks dos nossos clientes. Então, assim, isso me move muito a continuar e cada vez ir mais longe através da licitação, ajudando essas empresas que realmente precisam de um braço, né? De uma pessoa especializada, de uma equipe especializada que possa alavancar o negócio da empresa. E agora, a curiosidade que não quer, tô aqui. Como que você faz para conciliar tudo isso com uma bebezinha linda em casa, família, tudo? Como que você se divide? Como que você organiza para você dar conta de tudo? Eu tenho rede de apoio, né? Mas assim, a gente tem que se desdobrar, porque a vida de empreendedor é assim, né? Eu tenho meu marido também que me ajuda muito em relação à minha filha, né? Então, deixo aqui meu agradecimento especial. O maridão. E assim, eu tenho um espaço em casa, né? Que a minha babá fica, então eu tenho uma babá, uma rede de apoio muito importante para minha vida profissional. No começo realmente foi muito difícil. Eu imagino. No começo da maternidade, a gente regrou 3 meses, não receber ninguém em casa, não receber visita. As meninas tiveram que ficar num coworking. Então, eu tive que lidar com elas longe de mim, tive que cuidar minha Que filha são outras sozinha. filhas, né? Literalmente. Então, assim, no começo realmente foi difícil, mas graças a Deus hoje tá muito tranquilo, por isso que estou aqui. Por isso que está aqui. Não, e quando eu falei pra Mari vir pro Impulso Cash, falou: não, eu tenho que ver se é minha bebê. Falei, traz ela. A equipe já estava toda preparada para receber a Mari. E como que é o nome dela? Yasmin, Yasmin. Yasmin tá com quantos anos? 9 meses, vai fazer amanhã. Que delícia! Tem que curtir todo esse período. Passa muito rápido, Mari. Sim, imagino. É o primeiro? É a primeira. Então, curta cada minutinho, porque passa muito rápido. Sim. Eu falo porque a minha já tá com 21. Nossa. Mas, Mari, você falou aí, seu desdobramento foi do Japão,
pivotou e foi para a parte de administração. E a administração hoje, ela tá na sua vida? Tá na minha vida, fiz pós-graduação na área de licitações, né? Dei cursos presenciais em Goiânia. Aqui em Campo Grande também tive várias turmas, né? Então, assim, a pós-graduação me ajudou muito nesse conhecimento, né? Claro que a prática é essencial, foi essencial para mim. Mas, assim, a administração, assim, minha paixão muito grande, porque eu sempre quis ter meu negócio. Sempre. E a administração foi essencial para isso? Foi essencial. A gente está num mundo onde, hoje em dia, muita gente fala assim, olha, faculdade não precisa de faculdade para ganhar dinheiro, mas ela é uma base fundamental para fazer com que a gente continue ganhando dinheiro. Sim, com certeza. E a administração nos dá essa oportunidade de ter vários negócios, né? Hoje eu não tenho somente a parte de licitação, tenho outros negócios, mas a licitação é o que me move bastante, que é o meu amor mesmo, amor pela licitação, desde sempre. E você contando, explicando, a gente vê que é isso que faz seu coração vibrar. Sim, com E é certeza. tão lindo quando a gente percebe o amor, que a outra pessoa tá falando com amor, com entusiasmo. Isso vibra, isso faz com que a gente também queira abraçar essa empresa, porque sabe que ela vai fazer tudo pra gente. Sim. E é isso que eu vejo na Mari Licitações, que é uma empresa que vem para transformar, impulsionar negócios, a vender em alta escala e Exatamente. feito com todo amor e carinho, como se fosse para você mesmo. Sim, eu cuido muito das meninas lá para para atendimento, essas coisas, né, com os nossos clientes. Então, todo o cuidado ali, eu penso em cada detalhe, mas com a equipe realmente engajada, que possa realmente ajudar essas empresas a alavancar o negócio através da licitação, que isso é muito legal. Esse objetivo, né, não é esse insight, mas esse objetivo de ajudar realmente as empresas a participar de licitação, porque licitação, como você falou, é uma parte muito complexa, né, do direito administrativo, mas eu que estou há 15 anos, né, então fica um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim. Com o tempo a gente vai fazendo ali com o pé nas costas, né? Mari, Isso aí. foi um prazer ter você aqui hoje. Gratidão pela sua Eu que vida, gratidão pelo agradeço. seu trabalho, que está aí impulsionando muitos negócios. E esse é o objetivo, a gente fazer eles crescerem. Muito obrigada, viu? Eu que Eli? agradeço. Obrigada. E, gente, Gratidão. hoje foi esse Impulso Cast, foi o episódio de hoje com a Mari Licitações. Você que está aqui nos assistindo, percebeu, veio o insight que você também precisa vender para o governo? Então, corra lá nas redes sociais, comece a seguir agora mesmo a Mari. Vamos deixar o QR Code do Instagram dela aqui, para que você já possa se conectar com ela e ela ser essa ponte para você vender para o governo. E como vocês viram, é uma chance aí de sucesso. Então, gente, muito obrigada pela participação de todos. Se você viu algum insight, comenta aqui, deixa aqui nos comentários, porque faz toda a diferença pra gente deixar o Impulso Cast cada vez mais com a cara de vocês. Muito obrigada.